iniciar nosso bloco 2. No bloco 1 nós falamos sobre a Comissão de Conciliação Prévia, que foi a Lei 9958/00, instituindo os artigos 625A e 625H. Nesse bloco 2 nós vamos falar sobre a Lei de Greve. Então abre a sua CLT na Lei 7783/89, que é a Lei de Greve. Ok? E aí vamos analisar, é uma lei pequena também, não é uma lei muito extensa, mas cobrada muito. Qualquer concursinho que você queira fazer de trabalho, caiu uma perguntinha sobre lei de greve, e é importante a gente saber para o dia a dia também como funciona esse negócio de greve. Quando a gente pensa em greve, senhores, a gente pensa em direito coletivo, né? E hoje o direito coletivo ele fica num segundo plano, tanto na parte acadêmica como na parte do dia a dia. A Justiça do Trabalho muito preocupada com as verbas decisórias, com os direitos individuais. Mas se nós formos buscar o surgimento do direito do trabalho, o direito do trabalho surge justamente com o direito coletivo. Oportunidade que o Estado tinha uma postura não intervencionista e permitia a livre negociação entre as partes. O que o empregador fazia? Massacrava o operário. Colocava vocês para trabalhar 15, 16, 18 horas por dia, sem equipamento de proteção individual, em locais insalubres, sem 13º, sem repouso, mulheres, crianças. Aí o Estado teve que intervir. E só veio intervir por quê? Porque o trabalhador gritou. E gritou junto, porque um sozinho não teria força para gritar. O trabalhador, através justamente do exercício do direito de greve, que é a paralisação coletiva da prestação de serviço, ele pressiona o Estado para estipular melhores condições de trabalho. E daí temos o surgimento do direito do trabalho, tá? Justamente através do exercício do direito de greve. E essa greve funciona de que forma, como que ela é regulamentada? É muito comum nós utilizarmos a expressão greve ilegal. Cuidado. A greve não é ilegal. A greve é constitucional. O artigo 9º da Constituição da República, ele aponta a possibilidade da realização de greve. E esta greve será exercida nos termos da lei. Então o legislador constituinte entendeu ser lícita a postura do trabalhador grevista que luta por melhores condições de trabalho, desde que respeite o exercício do direito de greve como a lei que virá regulamentar. Isso foi o legislador constituinte de 88. Um ano após, já em 1989, em 28 de junho, para ser mais preciso, a lei de greve foi promulgada. É a lei 7783/89. E essa lei de greve tem algumas peculiaridades importantes para a gente em prova. Vou passar por vocês, ele é bem curtinha. Alguns artigos nos chamam mais atenção, tá? Acompanhem comigo aqui, abrem a sua lei de greve e acompanhem comigo. Artigo 1º da lei. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam por meio deles defender. Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei. Esta lei, a priori, é uma lei que deve ser aplicada para iniciativa privada. O setor público, na esfera de direito administrativo, teria que ter uma lei também que regulamenta a lei de greve do servidor público. Acontece que, desde 1988 até hoje, não veio lei regulamentando coisa nenhuma. O servidor público encontra-se ainda sem lei para regulamentar a greve do servidor público. Diante dessa lacuna, diante dessa ausência normativa, o STF, julgando o mandado de junção, determinou que para o servidor público deve-se aplicar a Lei 7783/89, que é essa que estamos vendo no que couber. Então hoje, o servidor público pega essa lei que estamos analisando agora emprestada, essa lei que foi elaborada originalmente apenas para iniciativa privada, ela também serve de quebra-galho para o servidor público estatutário, já que até hoje o nosso legislador não regulamentou a lei de greve. Eles estão tão preocupados com Carlinho Cachoeira, com mensalão, que eles não têm tempo de legislar, né? Muito pouco o apoio que eles têm, muito pouca verba de representação, coitado. Morro de pena deles. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei,
considera-se legítimo o exercício do direito de greve, a suspensão coletiva. Aí a primeira coisa interessante, temporária e pacífica. Sempre atentos a isso. Uma das premissas básicas da lei de greve é que a greve sempre tem que ser pacífica. A invasão à propriedade do empregador, o quebra-quebra, agressão a colegas, isso gera um desrespeito à lei de greve. E aí a greve que não respeita a lei 7783/89 passa a ser uma greve abusiva. Porque ela não se enquadrou nos moldes da lei 7783/89. Então, primeira coisa, regra básica. Você pode utilizar-se de todos os meios de persuasão pacíficos para que seus companheiros venham aderir à greve. Mas nunca a força bruta, nunca a agressão, nunca a ilegalidade. Tá? Vou ler de novo o artigo 2º, que é interessante para a gente. Para os fins desta lei, considera-se legítimo o exercício do direito de greve, a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, da prestação pessoal de serviço ao empregador. Artigo 3º. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso de via arbitral, é facultada a cessação coletiva de trabalho. Então, antes de haver a paralisação dos serviços, deve ter que necessariamente as partes tenham buscado uma conciliação. Se o movimento paredista, a classe trabalhadora, determina a greve sem tentar buscar um acordo, a greve é ilegítima. A greve, que é a paralisação total ou parcial dos serviços, deve ser o último instrumento a ser tentado. Primeiro tem que haver necessariamente a tentativa de conciliação. Tá? E no direito coletivo, se permite uma coisa que no individual não se permite, que é a arbitragem. No direito individual, por ser um direito indisponível, a verba salarial, eu não posso nomear um árbitro para solucionar um conflito trabalhista. Agora, no direito coletivo, é possível a nomeação de um árbitro para tentar solucionar o conflito entre sindicatos. Tá? Parágrafo único do artigo 3º. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com uma antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Então, na greve, eu devo comunicar com 48 horas. Aí eu faço uma correlação com outro artigo desta mesma lei. O prazo de 48 horas é no caso de greve de uma atividade normal. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque daqui a pouco nós vamos chegar no artigo 10, e o artigo 10 ele vai apontar quais são as atividades essenciais que não podem sofrer a paralisação total dos serviços. E quando falarmos das atividades essenciais do artigo 10, esse prazo deixa de ser 48 horas. Vejam o artigo 13 da lei. Desculpa, gente, acompanhem comigo o artigo 13. Na greve, em serviço ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com uma antecedência mínima de 72 horas. Então, fiquem atentos. Atividade normal comunica a greve com 48 horas de antecedência, e as atividades essenciais, aquelas elencadas no artigo 10, comunicam greve com uma antecedência mínima de 72 horas. Cuidado para não confundir. Atividade normal, 48, atividade essencial, 72 de antecedência. Tá? Artigo 4º da Lei de Greve. Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma de seu estatuto, a Assembleia Geral, que definirá as reivindicações da categoria e deliberar sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. Gente, para que o sindicato possa deflagrar uma greve, ele tem que necessariamente ter convocado uma Assembleia Geral para esses fins. Se o sindicato não convocou uma Assembleia Geral para deliberar sobre o início da greve ou não, essa greve é abusiva, porque desrespeita a lei de greve. Então é indispensável, como uma formalidade de licitude do movimento paredista, que tenha havido Assembleia Geral para esses fins. Parágrafo 1º do artigo 4º.
O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação de greve. Aí é burocracia. O estatuto do sindicato deve determinar o quórum para que uma greve seja deflagrada e para que ela seja cessada. Tá? E repetindo vocês, quando eu estou falando de greve aqui, nós não falamos de greve do servidor público, hein? Que aí não tem nada a ver com direito de trabalho, aí é direito de justiça estadual, porque ele não é um empregado seletista, ele é um empregado estatutário. E a competência para apreciar conflitos de servidor público estatutário é do servidor público estadual à justiça estadual, do servidor público federal à justiça federal. Por exemplo, na Bahia, nós estamos com os professores em greve. Justiça estadual. As universidades públicas federais estão em greve. Federais, Justiça Federal. Isso aí deixa de ser competência do trabalho. Ah, a greve dos policiais militares que houve alguns meses atrás. Justiça Estadual, Justiça Militar. Não tem nada a ver com a gente. Então, tudo que eu estou falando aqui de greve é do servidor público, não. É do empregado da iniciativa privada. Este sim, tá? Que aí é competência da Justiça do Trabalho essa greve. O servidor público, vocês vão estudar em direito administrativo, não em direito do trabalho, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. Na falta de entidade sindical, a Assembleia Geral dos Trabalhadores interessados deliberará para fins previstos no caput, constituindo comissão de negociação. Se não houver um sindicato, os empregados irão deliberar, através de uma assembleia entre eles, uma comissão para negociar. Tá? Artigo 5º. A entidade sindical ou comissão especialmente eleita representará os interesses dos trabalhadores nas negociações da Justiça do Trabalho. Então, essa é o sindicato quem luta, quem defende os interesses da categoria nesta justiça especializada. Tá? Inciso 1º. Desculpa, artigo 6º. São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, assegurados aos grevistas. Inciso 1. O emprego de meio, mais uma vez, pacíficos. Ele ressalta pela segunda vez que a greve é celebrada através de meios pacíficos, tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. É um direito da classe trabalhadora pegar um carro de som e ficar em frente à agência bancária, se for os sindicatos bancários. Companheiros, larguem a agência, juntem-se a nós, vamos realizar a paralisação total do serviço. É um direito da classe trabalhadora pegar o carro de som e gritar na porta. Ele não pode agredir. Agora, persuadir, ele pode fazer à vontade. Tá? 2. Arrecadação de fundos a livre divulgação do movimento. Tá? Senhores, vamos imaginar que o sindicato invade uma empresa de forma não pacífica, né? De forma agressiva, e fica acampado dentro do pátio do banco. Houve aí um esbulho possessório, porque estamos discutindo agora direito civil, propriedade, posse. O que o banco deve fazer? Deve buscar na Justiça do Trabalho uma ordem judicial para que os grevistas, no caso, para que o sindicato seja expulso da propriedade do banco. Ele vai entrar com uma ação que chamamos de interdito proibitório. E a competência de quem para apreciar essa invasão desse terreno é da Justiça do Trabalho, artigo 114. Se o movimento sem terra invadir uma fazenda, a competência da Justiça Estadual, isso não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho. Houve uma invasão, o proprietário da fazenda vai ingressar com uma ação de reintegração de posse para que ele possa ser, de novo, investido na posse daquele terreno. Agora, quando isso ocorre por conta de uma relação de trabalho, por conta de a existência de uma greve, aí o artigo 114 da Constituição Federal determina a competência da Justiça do Trabalho. Ainda que estejamos falando de uma ação tipicamente civil, de posse, é julgada por um juiz de trabalho, porque esse esbulho possessório ocorreu por conta de uma greve e um esbulho feito pelo sindicato contra a empresa. E o conflito que envolve sindicato contra sindicato, sindicato contra empregado, sindicato contra empregador, passa a ser competência da Justiça do Trabalho. Fiquem atentos, videm o artigo 114 da Constituição Federal. Tá? Parágrafo 1º do artigo 6º. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outro.
Tá? Isso aí, clássico, e reforçando de uma forma ou de outra o direito pacífico de você exercer a greve. Parágrafo 2º. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. O empregador não pode obrigar você a trabalhar durante a greve. Parágrafo 3º. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade da pessoa. Olha o que acontece quando o grevista invade a sede da empresa, ele viola o parágrafo 3º do artigo 6º. Com isso, a empresa consegue normalmente uma liminar na justiça para determinar o afastamento imediato dos grevistas da sede da empresa. Tá? E para que eles possam exercer o seu movimento de forma pacífica a uma determinada distância, normalmente a 50 metros da porta da empresa. Tá? Artigo 7º da lei. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período serem regidas pelo acordo, convenção ou lardo arbitral. O que isso tem de importante, professor? Suspensão salarial é suspensão contratual é sem salário. Se você escolheu a greve, que é a maior pressão que o empregado pode propor sobre a empresa, você deve arcar com as consequências dos seus atos. Você não escolheu fazer greve? Então, durante a greve, você está sem salário.